Então, boa noite, bem-vindos e hoje já com o espírito de Empodera-te, Superwoman, I'm a Superwoman. Para quem tiver curiosidade, vão ao YouTube ver o videoclipe oficial, está mesmo muito, muito bom. Nós apresentamos uma versão, mas já dá para entender e para sentir o espírito. Neste terceiro episódio, eu quero falar sobre o empoderamento, mas na perspectiva cruzada com a cidadania. Quando se fala de empoderamento, obviamente que é num contexto mais feminino, não pode deixar de ser falado os direitos e os deveres, ou seja, a cidadania. Muita gente não sabe a diferença entre direitos e deveres. Pior do que isso, nos dias de hoje, nós vemos que as pessoas têm plena noção dos seus direitos. Toda a gente reivindica os seus direitos. Mas deveres que é bom, ninguém quer saber. Mas uma mulher, para estar empoderada, ela tem que conhecer os seus direitos. Ela tem que saber o que é que a lei lhe concede, mas ela também tem que estar consciente dos seus deveres. Porque ser cidadã, viver numa sociedade, não é só privilégios. Também nós temos responsabilidades. É isso que eu hoje vou falar com a minha convidada, a Cíntia Gurgel, uma advogada angolana. É a primeira vez que eu tenho cá uma angolana. Já trouxe uma portuguesa, outra portuguesa, agora uma angolana. E para a semana vou trazer outra mulher, também de outra nacionalidade, porque isto é um programa global. Onde há uma mulher, estamos nós a chegar. A Cíntia conhecia o ano passado, em setembro, fizemos uma live juntas, fomos ambas convidadas e falamos sobre empreendedorismo feminino. Eu gostei tanto, mas tanto da prestação dela, porque ela fala com eloquência, ela fala com amor à causa e ela também tem uma causa. A causa dela é empoderar mulheres também, numa área muito específica, que é violência doméstica. Não vamos falar de violência doméstica, não hoje, mas vamos falar sim do direito direcionado para o feminino. Será que existe direito só para as mulheres? Será que as mulheres têm privilégios que os homens não têm? Será? É isso que vamos descobrir assim que a Cíntia puder entrar. Cíntia, olá, boa noite, bem-vinda. Olá, Sara, boa noite, muito obrigada. Cíntia, nós estamos a transmitir para o globo, nós não sabemos de onde é que as pessoas nos estão a ouvir. A Cíntia está em Angola, certo, Cíntia? Certo, eu falo de Angola. A Cíntia Partilho de está em Angola. Angola. Luanda, Luanda, sim. eu estou em Portugal, Lisboa, a equipa que está nos bastidores também, uma parte está em Torres Vedras, outra está em Paris. Isto é globalização no seu melhor. Cíntia, queres-te apresentar? Quero sim, Sara. E antes mesmo de apresentar-me, permita-me agradecer pelo convite. Eu Senti-me tenho a bastante. agradecer teres aceito, que eu só te convidei há 2 dias, mas é sempre assim, eu também tenho a ser assim. Exatamente. Eu fiquei assim bastante radiante, porque admiro o seu trabalho. Tivemos a oportunidade Obrigada. de fazermos uma live juntas e eu fiquei com muito boa impressão de si e motivou-me muito, não é? Para dar continuidade àquilo que eu tenho feito um bocadinho Uhum. em prol do género. Pronto, sem mais delongas, permitam-me dizer-me que eu sou Cíntia Gurgel, tal como já foi dito há pouco tempo, sou advogada angolana. Eu tenho um projeto, sou mentora de um projeto que é o Projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género. O meu objetivo com este projeto é, de facto, poder ajudar mulheres a encontrarem a sua força para poderem sair desta situação que já não se admite nos dias de hoje, não é? Estamos a viver discriminação, torturas, violência. É, de facto, fazer com que a mulher saiba e reconheça qual é o seu real valor e potencial e consiga encontrar o seu espaço
dentro do mundo, não é? E que possa, tal como os homens, também brilhar e ocupar cargos na vida pública, cargos de acesso na vida pública, e é isto. Já perceberam porque é que eu a escolhi? Essa mulher é fantástica, ela fala com uma sabedoria, mas ao mesmo tempo com uma serenidade de quem nasceu para isto e que isto é a causa da vida dela. Cíntia, o que são direitos? De uma Pois forma é. muito simples, para quem não está na área jurídica, o que são direitos? Nós ouvimos falar em direito, direito do trabalho, direito da mulher, direito de cidadania, direito ao voto. O que são direitos? Exatamente. Eu, quando preparava algumas informações, trechos, para não trazer tanta informação pesada, não é? Porque sei que isto aqui é um bocadinho diferente do mundo a que estou habituada, né? Da advocacia e das lides. Eu dizia, eu vou trazer abordagens muito leves, que Exato. toda pessoa consiga perceber. O mais importante é que a mensagem alcance todas as pessoas. Sei que estamos a ser transmitidos, como disse há pouco tempo, a nível global, e que de facto as pessoas possam perceber a essência deste tema. Um tema muito bem elaborado, um tema que desde já permita também endereçar os meus parabéns à Sara e à sua equipa, que é cada vez mais importante que nós tenhamos espaços para falarmos abertamente daquilo que são os temas relacionados à vida da mulher, à importância da mulher, não é? E o mais bonito disso tudo é que nem estamos ainda em março, estamos em fevereiro, mas já a Sara pensou. Estamos a preparar terreno, a desbravar o caminho. Exatamente, para desbravar, já começou por trazer isso. Eu começaria por dizer que direito é vida. Em tudo que nós fizemos, encontramos o direito, é um conjunto de normas, né, que vem aí regularizar a vida humana. Para estarmos em sociedade, para sabermos viver em sociedade, precisamos de direito. Trazemos aí as normas, os preceitos, os conceitos jurídicos para regularizar a vida humana. Para eu saber onde começam os meus limites, aonde terminam os meus limites, o que é que eu posso permitir que o outro faça comigo, o que é que eu posso não permitir, ou seja, não aceitar, o que é que de facto constitui um direito meu, um direito fundamental, direito à vida. Faltando, as pessoas falam tanto em que eu tenho direito à vida, a vida é minha, mas o que é isso? Muitas das pessoas não sabem que é um direito fundamental que têm, não é? Dentro daquilo que são as prerrogativas legais, nós temos os nossos direitos, liberdades e garantias, e o direito à vida é um deles. É indiscutível e inviolável. Os Estados e as nações devem cumprir com este direito e fazer de tudo para que os cidadãos tenham uma vida de qualidade. Então, começaria por dizer direito à vida, direito ao ensino, à cultura, o direito ao sufrágio. Nós estamos a falar, já que é misturar um bocadinho, direitos sociais, não é? E os direitos civis e políticos. E durante algum tempo, nós mulheres andamos um bocadinho às cegas, não é? Quando falamos da questão dos direitos, muitas de nós não sabiam, lá mais para trás, não é? Já não é bem a nossa realidade nos dias atuais, apesar de que existam ainda algumas realidades em que as mulheres, apesar de terem esta sede de conhecimento, de autoconhecimento, não lhes é permitido. Tal como nós temos acesso hoje nos países com um maior nível de liberdade de expressão e acesso à informação. E, portanto, perseguindo, dizia que vivíamos às cegas, não tínhamos direito a nada, não tínhamos acesso a nada, vivíamos como que à sombra daquilo que os homens faziam, não é? E um bocadinho privadas das nossas próprias da nossa própria liberdade. E foi por isso que no passado várias mulheres um pouco por toda a parte do mundo, não é? Lutaram e fizeram de tudo para que hoje nós tivéssemos acesso a uma melhor qualidade de vida, tivéssemos então o privilégio, o direito à maior participação, como dizia, na vida pública, ao acesso a cargos públicos, ao acesso ao ensino, que é muito importante, que é por aí onde começa tudo. Só com o ensino, com a formação e com a informação, podemos então nos capacitar e prepararmos-nos melhor para um futuro, para enfrentarmos os desafios no mercado de trabalho, para nos capacitarmos e empoderarmos-nos, que eu acho que é esse o tema. Ótimo, ótimo. Então, se eu me atrevesse a resumir, eu diria que direitos
são um conjunto de regras que nos permitem, enquanto seres sociais, numa sociedade, coexistirmos pacificamente. Mas que o meu Exato. direito não pode colidir com o direito do outro. E aí entramos Exato. na esfera dos deveres. Exatamente. Porque nós, de Exatamente. certeza que alguém já ouviu dizer que o meu direito começa e acaba onde começa e acaba o teu. Então, essa fronteira que quando ultrapassamos estamos a infringir, a cometer uma infração, um crime, então essa fronteira é muito ténue, não é? O que é que são deveres? Exatamente. É importante dizer também, assim como nós temos direito, e disse muito bem a Sara, também temos deveres. Os deveres é aquilo que eu devo fazer, que eu devo fazer, ou seja, é um direito que eu tenho e deste direito vai surgir um dever. Um Ou dever, por seja, uma exemplo, responsabilidade para com esse direito. exatamente, uma responsabilidade para com esse direito. Uma responsabilidade, por exemplo, colaborar dentro da sociedade, em ser uma cidadã socialmente aceite, útil, contribuir para o crescimento da minha sociedade, não é? Do meio onde eu estiver inserida. É de facto uma responsabilidade social que nós temos. Muito mais do que qualquer outra coisa, é importante dizermos que os deveres estão ali também para trazer uma baliza entre aquilo, para que não haja um excesso entre aquilo que são os meus direitos, que são os direitos de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, vêm então os deveres. Se eu souber quais são os meus direitos, obviamente que eu começo a pensar naquilo que são os meus deveres. Eu tenho um Exatamente. direito de respeitar o meu próximo, não é? Que é o direito à não discriminação, por exemplo, mas também sei que automaticamente tenho a responsabilidade de respeitar outras etnias, outras raças, outras ideologias políticas, sociais ou culturais. Então é um bocadinho isto, não é? E espero que estejam a perceber ali do outro lado qual é esta relação entre os direitos e deveres que estamos aqui a abordar. Então, mais uma vez, vou aqui simplificar, vou mastigar como as mães fazem com os bebés. E vou dar um exemplo. Eu tenho o direito a ter a minha própria opção sexual. É um direito que eu tenho. Mas eu também tenho o dever de respeitar quem tenha uma opção diferente. Porque essa Certo? pessoa tem também o direito a fazer a sua escolha, mesmo que a escolha dela não coincida com a minha. Então, isso leva-nos à tolerância e ao chamado livre-arbítrio, mas também ao direito de cada um fazer as suas próprias escolhas. Infelizmente, e a Cíntia sabe, quem nos está a ouvir também tem noção disso, muita gente só se foca nos seus direitos. E Exatamente. reivindicam por tudo. Eu tenho direito a isto, eu tenho direito a isto, eu tenho direito a isto. E acabam por, ou propositadamente, muitas vezes por desconhecimento, e negligenciam os deveres. Porque o direito é uma conquista e com o direito vem uma responsabilidade. E a responsabilidade é, sim, usufruir daquilo que a lei te consagra, mas Uhum. não esquecendo que tu és um ser social. Vives em sociedade, não numa ilha. Então, o meu direito não pode pôr em causa o direito do outro. Resumi bem, Cíntia? Exatamente. Exatamente, perfeito, não tenho nada a crescer. Por exemplo, podemos dar aqui um exemplo muito prático, só para pegar aqui a deixa da Sara, quando dizia, muitas das vezes as pessoas gritam, eu tenho direito, tenho direito. Se estivermos a falar de meios corporativos, se estivermos a falar da relação do empregador e o trabalhador, não é? A entidade patronal, nós vemos o Código de Trabalho, a Lei Geral do Trabalho, quer seja de Angola, Portugal, Cabo Verde e por aí fora, vem especificamente detalhado. Há uma secção, há um capítulo que faz menção àquilo que são os direitos do trabalhador e faz também menção àquilo que são os deveres do trabalhador. Se por um lado ele tem direito a determinadas coisas, tem acesso a determinadas coisas, serviços, garantias legais, por outro lado ele também tem a responsabilidade de fazer com que estes direitos sejam funcionais, ou seja, a manutenção, não é? Ele também vai dar, e ao estar a cumprir esta responsabilidade civil e social dele, ele está a fazer com que os direitos de outra pessoa sejam respeitados. Ou seja, não olha tanto para si,
Não é? Porque viver em sociedade é isso, não olhar tanto para si, não somente para si, mas também olhar para o outro e fazer com que, de facto, o outro se sinta também confortável em sociedade. Ou seja, eu vou estar a respeitar o espaço da outra pessoa, eu vou estar a respeitar o espaço, por exemplo, o meu recinto de trabalho, eu trabalho no open space, eu vou estar a respeitar o trabalho dos outros colegas. Eu sei que, por exemplo, eu tenho direito a 1 hora e meia de almoço, mas também sei que tenho outros colegas que partilham exatamente o mesmo horário. Se puder permitir ou fazer com que um outro saia primeiro, eu saia depois de alguém, eu estou a exercer o meu dever de cidadão, de boa cidadã, uma cidadã útil socialmente para a minha entidade empregadora. E depois aqui há um outro aspecto que é muito importante frisar, eu dizia e falava sobre a questão da entidade empregadora, que é o dever, por exemplo, de um serviço prestar um serviço com zelo e diligência, o dever de ser assídua, de ser pontual, o dever de ser disciplinada, empenhada, de apresentar bons resultados ali à instituição ou à empresa que eu estiver Cumprir as inserida, regras estabelecidas pela cumprir as regras empresa. estabelecidas, as normas, cumprir com o código, o regulamento da empresa, cumprir com os princípios estabelecidos pela própria entidade empregadora. E não foge muita regra, falamos disto no meio corporativo ou sobre a questão laboral, mas existe um bocadinho por todas as outras esferas ou domínios da vida. Sem dúvida nenhuma. Eu vou aqui a pegar nessa deixa em contexto empresarial, corporativo, e é uma questão que me incomoda muito, é daquelas coisas que me tira do sério. É alguém achar que tem o direito a ouvir música em alta voz. É um direito, mas quando choca com o direito do outro de trabalhar em silêncio, ou de estar sossegado, tentar se concentrar, temos aqui um choque. Como é que se resolve Sim. uma questão dessas? Um conflito Com laboral. bom Uhum. senso, claro. Primeiro, Uhum. obviamente que é com bom senso. Mas quando o bom senso de uma das partes, sobretudo aquela parte que está a incomodar, pelo visto, não vai lá, como é que se tenta resolver isso? Pronto, nestes casos, o recomendável é toda instituição tem um departamento de recursos humanos, é levar o assunto à consideração dos recursos humanos para que possam chamar esta pessoa. Mas se já Existem, haver regras estabelecidas anteriormente, por exemplo, e uma houver a lista de violação, coisas que a sim, empresa permite, já estamos a a eliminar violar, potenciais exatamente, situações de conflito. Ou seja, uma exatamente. forma também de evitar conflito é que os direitos e os deveres estejam muito bem claros, especificados, certo? Certo, certo. Uma forma de evitar é isto, que estejam muito bem claros, definidos e que haja esta divulgação, porque muitas das vezes as pessoas, quando são leigas à matéria de direito, não gostam de pesquisar, não gostam de se informar. Por isso é que sempre que alguém é integrado no meio do trabalho, existe a necessidade do acompanhamento. O Departamento de Recursos Humanos faz o Exatamente. acompanhamento deste trabalhador, para que ele saiba quais são os seus direitos e os seus deveres. Estamos a falar E de essa deveres, podemos estar a falar cultura de na qual vai ser obrigações. inserido. Exatamente, estamos a falar de deveres, podemos estar a falar de obrigações, não é? Que são basicamente as responsabilidades deste trabalhador para que ele se sinta integrado dentro da cultura organizacional da empresa ou da instituição. Como dizia Sara, se não funcionar todo o tipo de medida que se possa, em sede pronto, em sede de reconciliação ou na sede de resolução de um conflito, vai-se partir para um processo disciplinar a este trabalhador, a este infrator, em função da infração que cometer. Ok. Obviamente que depois ele vai receber uma medida que lhe será aplicada pela infração que cometeu dentro da organização de trabalho e que tem muito a ver com, basicamente, com o tempo de serviço que presta a empresa, que poderá servir como atenuante, poderá também aqui olhar-se para a questão dos agravantes, por exemplo, se não é a primeira vez que lhe é feita uma advertência ou Pois é. não, poderemos também aqui olhar para a questão de que, de facto, a sua condição social não permita, por exemplo, que lhe seja aplicada uma medida disciplinar
da baixa redução salarial numa proporção ou num horizonte temporal muito vasto, para que não prejudique também ali a sua condição social, nem a sua família, porque acreditamos que tenha encargos por cumprir. E depois é importante também olhar para a questão de que o processo disciplinar vem não somente para punir, mas também para ensinar, corrigir a conduta deste trabalhador infrator e alertá-lo para que nas próximas vezes não venha então a repetir determinada atitude. Em suma é isto. Obviamente que poderá funcionar, como também poderá não funcionar. Existem, cada caso é um caso, não é? Existem aquelas pessoas que ainda assim mostram resistência à mudança e não conseguem perceber quando é que a entidade empregadora está a dar uma segunda oportunidade e pensa que foi Aí está, injustiçado. concentra-se apenas no seu direito. Exatamente, concentra-se apenas no seu direito e depois fica fechado no mundinho, não quer colaborar, acha que não deve fazer mais do que aquilo que lhe é pedido, por exemplo, nunca está receptivo a fazer horas extras ou trabalhos extras, nunca quer entregar mais do que pode e, claro que o maior prejudicado é sempre este trabalhador, vai criando um mau clima dentro da própria organização, da própria instituição, que na maioria dos casos, acaba mesmo por terminar em um despedimento, não é? Quando falamos da empresa, também pode ser aplicado à família, pode ser aplicado a uma relação, pode ser aplicado a uma Exatamente, parceria, porque isto são... exato. Cíntia, agora vamos sair daqui e vamos lá focar naquilo que nós as duas tanto gostamos, mulheres. Existem direitos especiais para as mulheres? Para quem conhece um Pronto, bocadinho da Constituição, a Constituição diz que o ser humano tem direitos universais, não há distinção. Mas nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona. Para quem lida com isto, existem direitos especiais para as mulheres? olha, um contributo importante da Clara Andrade que diz: nós lutamos não por direitos de igualdade, mas de equidade. Exatamente. Não existem propriamente direitos específicos. Era aí que eu queria que tu chegasses. Quando falamos da questão de direitos para as mulheres, ou falamos, e como dizia inicialmente na minha abordagem, durante muito tempo as mulheres lutaram para que tivessem acesso a determinados direitos, estamos a falar na igualdade ou na equidade de direitos, porque eles já existem. Os instrumentos legais já existem, tipo de direitos, mas, no entanto, ainda assim a mulher era marginalizada. A mulher era colocada de parte. Ou Porquê? seja, eh, por Não causa da respondas. Vamos deixar essa pergunta no ar para as pessoas ficarem curiosas, porque senão não voltam no intervalo. Vamos agora fazer uma pausa. Fica aqui a pergunta no ar. Quem nos está a ouvir também reflita. Por que será? Por que será? Fazem ideia de porquê que, mesmo as leis dizendo que as mulheres e os homens têm direitos iguais, na prática não verificamos isso? Voltamos daqui a cerca de 5 minutos, às 19h35, retomamos para a segunda parte do terceiro episódio do Empodera-te, hoje dedicado ao tema Educar para a Cidadania, Direitos e Deveres, com a advogada angolana Cíntia Gurgel. Enquanto isso, pode ir já buscando as redes sociais da Cíntia. Ela tem perfil no Instagram, Cíntia Gurgel, certo? certo. E qualquer dúvida, mesmo à distância, nós sabemos que com o mundo globalizado, todo mundo está à distância de um clique. Então, vamos ouvir por que será que as mulheres têm direitos iguais aos homens. Na prática, nós não verificamos isso, ao ponto de, há séculos, desde que o mundo é mundo, estarmos a batalhar para conseguirmos chegar ali em pé de igualdade aos homens, que isto, no fundo, é a essência do empoderamento. É ou não é, Cíntia? É sim, concordo plenamente com a sua abordagem, Sara. E dizer que durante muito tempo tivemos que lutar para que houvesse efetivamente o cumprimento destes direitos ou que tivéssemos acesso a estes direitos, porque vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, o mundo é patriarcal.
os homens, durante algum tempo, sempre quiseram passar a ideia de que são mais fortes do que as mulheres, são merecedores de determinadas coisas em relação às mulheres. Isso para usar aqui uma abordagem mais descomplicada, não é? E irmos direto àquilo que eu ponto. Podia estar aqui a dizer coisas ou a tentar trazer uma abordagem que não seria bem realística. O que é verdade é isto, é que Essa a está sociedade ótima. a sociedade é patriarcal, queremos acreditar que as próximas gerações já não sofrerão tanto, tal como no passado, as mulheres que decidiram lutar pelos direitos que hoje temos acesso e que hoje já temos uma vida plena, uma vida com maior qualidade, uma vida mais satisfatória, por causa daquelas mulheres que deram a vida e a luta para que nós hoje tivéssemos mais abertura. O Mais que direitos. acontece? Mais direitos, sim. Falamos aqui abertura para termos mais direitos, não é? A luta foi sempre por termos direitos. Eles sempre existiram, nunca foi porque não existiram, sempre existiram e, como dizia, os instrumentos legais estão ali, as convenções internacionais já previam e sempre contemplaram, as organizações mundiais sempre apelaram ao cumprimento dos Estados e das nações a trazerem de facto a implementarem nos seus países e a colocarem dentro das legislações dos seus países, mas ainda assim verificava-se uma determinada resistência. Ainda verifica-se nos dias de hoje, já não tanto, que existem a nível mundial determinados protocolos, comitês e comissões para cada região do mundo que controlam o cumprimento destas ações a nível de cada país, para aferir, de facto, se ainda existem muitas mulheres que são descriminalizadas, se ainda existem muitas mulheres que vivem à margem daquilo que de facto devem viver, que são violentadas, que são vítimas de violência doméstica, muitas mulheres que, por exemplo, não têm acesso à instrução, que não tenham acesso à livre liberdade de escolha de um parceiro. Muitas mulheres que isto aqui para nós em África ainda constitui um problema, apesar de que já não se vê tanto em zonas mais desenvolvidas, mas ainda é uma realidade de alguns países que de forma muito camuflada vão mantendo, não é, e lutando para que continuem tais práticas e dizer que pronto, existe aqui esta necessidade. Oh, Cíntia, Sara, vou-te queres? interromper aqui Uhum. que eu tenho medo de perder. Falas em zonas distantes e as pessoas pensam, pois, lá para os cafundós da África, Sudeste Asiático, América do Sul. Mas temos casos muito flagrantes, até vergonhosos, muito próximos. Por exemplo, e tenho estado a acompanhar como é que os Estados Unidos estão a retroceder na lei do direito à mulher à interrupção da gravidez. Nós estamos a Então, assistir em 2023 e continuando para 2024 um país que é o líder mundial, uma potência máxima, a querer tirar o direito à mulher de decidir se é mãe ou não. E já Estados exatamente. estão a criminalizar isso. Então, não é isso dos direitos da mulher é uma coisa que não podemos pensar que está lá no quintal do vizinho que não me afeta. Porque se está nos Estados Unidos, pode chegar à nossa realidade. É verdade ou não? Exatamente, exatamente, e por isso mesmo é que é considerado um flagelo social, não é? A questão da discriminação e tem merecido especial atenção das organizações mundiais e especificamente falando da Organização das Nações Unidas, não é? Porque já se verificou que por sermos maior número somos também muito mais vulneráveis a determinadas situações, muito em função também da nossa própria estrutura e o que Sim, está estamos aqui, se calhar, em conta, não tem nada a ver com isso, mas existe um aproveitamento por parte dos homens para com as mulheres. Isto não é um discurso feminista, isto constitui aquilo que é a realidade. é verdade. Muitas são as mulheres que vivem, mesmo no seio familiar, situações degradantes. Muitas são as mulheres que, mesmo no seio familiar, já veem os seus direitos violados. Ou seja, não têm uma vida privilegiada, e aqui não falamos propriamente de uma vida com luxos, mas uma vida privilegiada, que ela tenha direito à A sua escola. privacidade,
ao ensino, a Exatamente, à escola, estudar. as coisas básicas, não é? Mas fala-se muito da eliminação de todas as formas contra as mulheres e meninas, a discriminação, não a discriminação, mas ainda existem muitas mulheres que não têm acesso à escola, acesso ao ensino, acesso à Meninas que instrução. sofrem mutilação genital. Exatamente, era isto que eu dizia, que só queria dizer, que sofrem a mutilação genital, que são muitas das vezes discriminadas em função do género, só por ser mulher. Nasce numa família que, por exemplo, esperavam que nascesse um homem ou um rapaz, e vem uma menina, e pronto, ela começa o filme triste da vida dela. Ela é discriminada logo a partir da nascença e vai até a idade adulta viver essa discriminação. Por quê? E depois também temos aqui a questão de que se for um lar composto só por rapazes, maioritariamente por rapazes, e se for a única menina, esta menina tem que sofrer. Ela é educada de forma diferente dos rapazes. Então não há aí o princípio da equidade, não há aí o princípio da igualdade. Apesar de que as convenções dizem que todos nós somos iguais, nós somos livres em direitos e deveres, ainda assim há esta violação do próprio direito. Os rapazes, é comum ver que rapazes vão para a escola e meninas não vão para a escola, não têm acesso. Rapazes chegam à casa depois de um dia de aulas, vão direto, depois de lavarem as mãos, para a mesa comer, e as meninas não, vão para a cozinha ajudar as mães, e muitas das vezes são elas próprias a fazer o almoço. É comum ver, se a mãe trabalha, ela ter que cuidar dos irmãos mais novos. Esta menina menor de idade também ter que cuidar dos seus irmãos mais novos. Então, são estas questões todas que chamam a atenção, não só dos observadores internacionais, mas de todos nós, enquanto seres humanos. Penso que a Sara também tem esta preocupação, tem este olhar delicado para as questões viradas ou voltadas para o género. Eu, particularmente, disse muito bem dito, é a causa da minha vida. Sinto-me tocada sempre que ouço situações do género, e depois disto é também importante dizermos que, se a mulher não se capacitar, se ela não se empoderar, este quadro não tem como mudar. Por maior políticas que os Estados aprovem, por maiores condições que hajam acessos, aberturas para que haja o cumprimento das normas, para que haja este cumprimento das normas, ainda assim, se ela própria não se empoderar e não reconhecer seu valor, todo este trabalho será nulo, todo este trabalho será em vão. É importante que ela reconheça que ela tem potencial, que ela precisa de sair desta situação em que vive, porque hoje por hoje o mundo está aberto para também acolher a mulher no mercado de trabalho, para também acolher a mulher na vida pública, para também aceitar com que a mulher exerça cargos na vida pública. E isto tem que ser aceito, e a mulher, como dizíamos no início, já tendo noção deste direito, ela tem que saber que tem que desempenhá-lo bem. Então, é um dever, é uma obrigação que ela tem também de capacitar-se para que venha desempenhar com brilho, não é? Com algum brilho, com algum zelo, esta função ou esta oportunidade do cargo que surge para ela. Muitas mulheres sofrem de assédio no local de trabalho, na rua, na escola, ainda por cima, muitas vezes são julgadas por estarem vestidas de determinada maneira, e a culpa foi delas. Como assim? É de facto um comportamento reprovável. E aí está, novamente, a O pergunta reflexo da tal sociedade patriarcal, em que a patriarcal. culpa é E a sempre da pergunta, mulher. exatamente, e a pergunta da Sara feita de modo inverso, não é? Porque isto tudo tem a ver com comportamento patriarcal, tudo isto, e a tendência é sempre responsabilizar a mulher, a tendência é sempre exigir muito mais da mulher, a tendência é fazer com que a mulher se sinta sempre culpada, mesmo quando são violados os seus direitos, a tendência é que esta mulher venha se sentir culpada por não ter acesso a alguma coisa ou por não ter um determinado privilégio. A ideia de que ela ou não é suficientemente boa, não é suficientemente capaz, não está suficientemente Não foi preparada, séria, não teve não foi comportamento séria, não foi sério. séria, não tem, exatamente o comportamento dela não é sério, a conduta não foi séria, e ela não foi, e ela não é tão inteligente. Pôs-se a jeito. Um vestido de Exatamente. decote, um batom vermelho, estava a pedir. Estava mesmo a pedir. Exatamente, exatamente. Como é que ela consegue ir ao local de trabalho, sair à rua, não é com esta roupa, com este decote, com este vestido? Então ela já sabe que tem as curvas volumosas, ela já sabe que tem o peito deste tamanho. Como é que ela faz isto? E nunca é o homem.
Nunca Nunca. se ouve dizer que ele tem um comportamento reprovável, nunca se ouve dizer que ele tem um comportamento pervertido, nunca se ouve dizer que ele é mau caráter, sempre é tudo a mulher. Mesmo quando esta mulher quer procurar ajuda, muitas das vezes ela tem que enfrentar dentro da própria família uma grande luta, porque existem A oposição sempre às vezes está lá dentro da oposição, família. exatamente. Existem determinadas pessoas que vão concordar com que ela vai buscar ajuda, peça ajuda, mas existem outras que dizem que não, na nossa família não existem casos disto, na nossa família não é comum ocorrer isto e tu vais ficar calada porque não vais ser regra ou não vais ser a exceção a esta regra. E então é um bocadinho por isto. Somos obrigadas a trabalhar 2 vezes mais para mostrar que somos capazes de fazer igual ou melhor que muitos É homens. É verdade. verdade. O Outra nível realidade dura, o muito nível de ingrata. exigência, o nível de exigência é maior, e se estivermos inseridos no meio de trabalho, no meio corporativo, em que somos uma mulher que ocupa um cargo de direção e chefia e todos à volta são homens, nós temos que nos comportar como homens. Nós temos que vestir muitas das vezes mais calças ou vestimentas que nos deem algum poder ou autoridade e a ter que vestir saias. Se vestimos Aconteceu saias, isso com a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Ela, no início, na primeira aparição que ela fez na Comissão Europeia, ela tinha um decote, ela foi em um evento, tinha um vestido vermelho com um decote. Filmaram o evento e só focaram-se no peito dela. A partir daí, ela passou a usar os tailleurs até o fim da carreira política dela. E ela disse isso numa entrevista, que não percebia porque que ela focavam-se nela se um homem fosse com uma camisa cor-de-rosa ou fosse com uma camisa aberta até, com um botão até meio do peito, ninguém ia filmar. São situações muito tristes que nos muito. mostram que ainda há muito caminho, há Há muita muito. luta pela frente, mas nós não desistimos. O caso da Cíntia, eu, e somos muitas mulheres que estão a fazer trabalhos, umas com mais visibilidades, outras com menos visibilidades, mas há muita mulher a querer mudar as coisas e juntas somos mais fortes. Cíntia, eu para mim ficava a conversar contigo muito mais. O tema é muito interessante, o tema dá muito pano para a manga, mas infelizmente eu tenho a minha colega Maria Antónia que tem que entrar às 19h50, faltam 3 minutos, portanto eu vou-te dar 1 minuto para tu concluir, Cíntia. Aproveito para te agradecer profundamente a disponibilidade. Tu has de voltar, tens a minha palavra, e eu tenho a certeza que os ouvintes concordam comigo. Sara, eu vou ficar à espera do convite, porque soube há pouco. Soube há pouco. E vi aqui muita coisa para falar, Nós também gostávamos de te e, ouvir e mais. então, exatamente o tempo e o tema não se esgota numa única Pois não. abordagem, e, aliás, e nem em 20 minutos. Há sempre muitas pontas soltas. Quem nos ouve pode ter outras questões, outras dúvidas. Tal como disse a Sara, podem aceder às minhas redes sociais. Eu tenho por hábito de responder sempre e recebo diariamente questões relacionadas à mulher, à preservação da mulher, ao direito da mulher, o que fazer, como não fazer, quero me divorciar e então resido em Portugal, resido em Angola, como é que eu devo fazer? E entre outras questões também viradas aqui à questão sempre do apoio que se deve dar à mulher. Né? Devemos ser solidárias umas com as outras. Pronto, eu começo novamente por agradecer, ou termino por concluir o convite que me foi feito, não é? Senti-me muito lisonjeada. Sara, podes contar comigo para as próximas oportunidades. Só pedir, por favor, que estendas um pouquinho mais o tempo. Percebe que tens A agora. produção, eu cumpro a produção, mas eles agora já viram o teu valor, já perceberam, e eu tenho a certeza que da próxima vez vão te dar mais tempo de antena, porque eu também gostava muito de te ouvir. Cíntia, gratidão. Eu estarei de volta para a semana 26 de fevereiro com mais uma convidada, a Marianela Mirpuri, não digo mais nada, vão procurar. É uma mulher que trabalha no terreno com empoderamento feminino. Ela tem um projeto fantástico de construir infraestruturas para mulheres na Índia. É uma mulher muito concorrida, é uma mulher que aparece na comunicação social de topo, eu consegui garanti-la. Portanto, próxima semana também vai ser uma conversa muito interessante. Não percam, estejam aqui à hora de sempre, 19h10, para mais uma conversa amiga, para mais uma conversa empoderadora. Empodera-te conosco!